Braga abriu portas para a 42ª Rampa Internacional da Falperra. Com a primeira edição assinalada em 1927, a Falperra é o traçado da rampa que não é só uma das etapas do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, como ao longo dos últimos anos tem recebido também o Campeonato Europeu. Ao todo estiveram presentes 145 inscritos, entre os pilotos do Europeu, do Nacional de Montanha e ainda do Regional. Já conhecido como o Rei da Falperra e também detentor do recorde de tempo mais baixo no traçado em 2019, Christian Merli voltou a ser o autor da subida mais rápida. O piloto entrou nas contas do Europeu com o melhor tempo a ser 1 minuto e 49 segundos. Já no que toca ao Nacional de Montanha, o vencedor da 4ª rampa do ano foi Helder Silva, que não só conquistou a vitória, como também assinalou assim a 4ª vitória da temporada, seguindo na liderança do campeonato. O povoeiro da montanha teve um fim de semana de prova tranquilo, sem problemas, sempre a tentar melhorar os segundos finais. Silva conquistou em Braga a vitória à geral e também nos protótipos A. Acreditava que podia ganhar, sabia que ia ser difícil, mas correu bem. Acho que foi fantástico, fim de semana todo fantástico, o carro estava 5 estrelas, a equipa está de parabéns, foi fantástico. A fazer o segundo lugar na categoria e na tabela absoluta da montanha foi José Correia. A correr em casa, o piloto da JC Group Racing Team deu tudo no Norma M20 FC e notou-se na condução da máquina. No terceiro lugar, ainda nos protótipos A, ficou a Bala do Douro. António Rodrigues não completou a primeira subida oficial de prova ao ficar sem travões no Silvercar EF10 no primeiro dia, o que lhe valeu alguns sustos nas subidas de treino. Sem tempo para baixar os braços e com o problema resolvido depois da equipa ter ido à Espanha buscar as peças, o piloto conseguiu fazer as 2 subidas oficiais de domingo e assim conquistar mais um pódio na categoria e na tabela do absoluto da montanha. A fazer a Falperra pela 5ª vez, César Rodrigues trouxe o Ozella PA21 até ao traçado barcarense e foi o 4º da categoria. A última subida foi a mais rápida do piloto, com 2 minutos e 6 segundos. A fechar o top 5 da categoria ficou Nuno Caetano. Mais uma prova de treino para o piloto que este ano vai participar na subida internacional de Pikes Peak, também conhecida como a Corrida às Nuvens. Esta é uma das rampas mais conhecidas do mundo da competição, que tem lugar em Colorado Springs, nos Estados Unidos, com um percurso de quase 20 km que conta com 156 curvas. Olhando agora para os protótipos B, foi Nuno Guimarães quem assinalou a 4ª vitória da temporada. O farmacêutico da Régua mostrou que não está para brincadeiras este ano. Fez o 7º posto da geral no absoluto da montanha e deixou o 2º classificado da categoria a uma diferença de quase 40 segundos. A nível pessoal, muito satisfatório, o carro não deu problemas, esteve perfeito desde o início. Foi uma questão de ir afinando nas subidas de treino para depois atacarmos nas subidas de prova. No domingo, aliás, no sábado, por minha culpa, o tempo não saiu, mas no domingo apostei realmente nas subidas de prova e saíram 2 vezes o segundo 14, que era o que eu pretendia. Já no 2º posto ficou Nuno Pinto. O piloto do ADR Sport regressou este ano à competição e tem mostrado um bom andamento. O melhor tempo que realizou foi na última subida do fim de semana de prova, com 2 minutos e 33 segundos. A fechar o top 3 da categoria ficou Vítor Bessa. O piloto viu-se a braços com um problema no acelerador e nos ligamentos no primeiro dia, mas resolvido o problema, conseguiu fazer a prova no 2º dia. Na categoria GT, destaque para Carlos Vieira. O piloto conquistou o primeiro lugar da categoria aos comandos do Porsche 991. Com equipa nova e o carro a fazer pela primeira vez o traçado, o resultado não podia ter sido melhor. Fez o melhor tempo em 2 minutos e 9 segundos.
No segundo posto da categoria ficou Patrick Cunha. O piloto trouxe o Audi R8 da velocidade para o traçado da Valperra e foi feliz do início ao fim. Fez o melhor tempo na última subida da prova. Com o famoso Porsche 991 GT3 Cup, Vítor Pascoal fechou o pódio do GT. O piloto sentiu ainda que não extraiu o máximo do carro no traçado de Braga, que fez apenas pela segunda vez. A princesa da montanha foi a quarta da categoria. Gabriela Correia correu em casa com o famoso Mercedes AMG GT4. Depois do acidente na Rampa da Penha, a piloto está a ganhar confiança, mas ainda sem dar tudo. Já o espanhol Bernardo Garcia de Castro terminou em quinto com um arranque bem ruidoso. O piloto trouxe até à Valperra o habitual Porsche 997 GT3 Cup e conquistou o melhor tempo na última subida, com 2 minutos e 17 segundos. Rui Diniz deu nas vistas ao volante do BMW M4 GT4. O piloto agarrou o sexto posto da categoria e completou a melhor subida também na última oportunidade do fim de semana, com 2 minutos e 30 segundos. A fechar a categoria ficou o bracarense Daniel Vilaça. O Nissanismo 370Z escalou Valperra acima, com o melhor tempo a ser logo na primeira subida oficial, com 2 minutos e 36 segundos. Quem assinou a vitória nos Turismos 1 foi Carlos Gonçalves, um fim de semana sem problemas que trouxe a vitória ao piloto da JC Group Racing Team. O fim de semana correu bem, a vitória na categoria ainda soube melhor por ser em casa e vamos tentar continuar em que as coisas vão correndo bem, tentar o carro que vá correspondendo. No segundo posto ficou José Carlos Magalhães. O piloto foi até à Valperra com o Mitsubishi Lancer Evo 10 e aproveitou para melhorar os tempos subida após subida. Conquistou o melhor tempo mesmo na última e ficou a apenas 3 segundos de Gonçalves. Luís Delgado voltou a vencer nos Turismos 2. O piloto foi até à Valperra com o habitual Cupra preparado pela Nunes Sport e mostrou que continua em grande forma. No primeiro dia começou cauteloso por ser uma pista bastante rápida, mas depois foi sempre a fundo para garantir mais uma vitória. Aos comandos do Audi RS TCR, Paulo Silva regressou à competição da montanha, nesta que é a rampa da sua terra. Ao entrar também na velocidade, o piloto vai relembrar a rampa que tão bem conhece e conseguiu conquistar o segundo posto dos Turismos 2. Com o Fiat Abarth 500 verde e branco, António Veloso teve problemas de alimentação no carro no primeiro dia de prova, problema que conseguiu resolver para a subida final. O piloto conquistou o último lugar do pódio na categoria, com o melhor tempo a ser de 2 minutos e 44 segundos. Numa estreia absoluta na montanha, a mais recente Correia a ingressar na competição. A dividir o traçado com o pai e a irmã, Beatriz Correia concilia os karts com as rampas e escolheu a Valperra para ser a primeira vez que está a correr em casa. Aos comandos de um Seat Cupra, a jovem bracarense teve problemas na embreagem desde o início, mas mesmo assim foi progredindo subida após subida. A grelha dos Turismos 3 esteve bem recheada, mas foi Parcídio Somaviel o mais rápido. A voar montanha acima, com o habitual Renault Clio, o piloto conseguiu o melhor tempo na segunda subida oficial, com 2 minutos e 33 segundos. Foi um fim de semana que correu muito bem desde o início. As nossas subidas andaram sempre ali numa margem de 3-4 segundos de diferença desde o início e, portanto, era impossível pedir melhor. No segundo posto ficou Sérgio Nogueira. De regresso com o Renault Clio RS, com que venceu a divisão na temporada de 2021, o raçudo de Braga conseguiu melhorar subida após subida e fazer a melhor marca de 2 minutos e 36 segundos. Também aos comandos de um Renault Clio RS, Roberto Meira fez o terceiro posto da divisão 3. Tal como Nogueira, Meira melhorou em cada uma das subidas, fazendo a melhor marca na última subida de prova, com uma diferença de 2 segundos para o piloto da frente. Estevão Oliveira trouxe até à Valperra o Honda Civic Type R. O piloto acabou no 4º posto da categoria e fez a melhor marca na subida intermédia de prova.
Aos comandos de um Peugeot 208 R2, Sebastián Fernandes assumiu o 5º posto da categoria. Com a assistência da Bifest, o piloto teve uma grande evolução nos tempos, a diminuir quase 10 segundos entre a primeira e a última subida. Ao volante do Citroën Saxo Cup, José Cardoso tem feito algumas participações pontuais no campeonato de montanha. Sempre muito competitivo, o piloto conquistou a 6ª posição. Já no 7º lugar ficou José Borges. O piloto fez como melhor tempo a primeira subida oficial em 2 minutos e 45 segundos. Seguiu-se Celso Fonseca, que aos comandos do Citroën Saxo Azulinho entrou determinado e conseguiu rodar no 2º minuto e com o melhor segundo a ser o 53. No 9º posto da divisão, o Ford Fiesta de Bruno Rodrigues conseguiu fazer todas as subidas oficiais, sempre com um andamento regular até à última subida, onde baixou 4 segundos ao tempo anterior. No 10º posto da divisão terminou a Dama de Aço. Eva Laranjeira e o Kia Picante fizeram a melhor prestação na primeira subida de prova. Ruth Braz, a Amazona do Douro, fechou a categoria com uma grande evolução, subida após subida. Luís Nunes não vacila. O piloto da Nunes Sport conquistou a 4ª vitória na divisão Super Challenge A. Para o piloto, esta era a pior prova para as características do Skoda Fabia RS, mas mesmo assim conseguiu melhorar o tempo pessoal face aos tempos que fez em Braga na passada temporada. Manuel Rocha e Sousa veio para Braga com o Ford Focus de Rallycross com muita potência e muito barulho. Ainda em fase de habituação à máquina, Rocha e Sousa teve um fim de semana positivo e conquistou o 2º posto da categoria. O piloto de Aveiro, José Lameiro, está a tomar o gosto pela montanha. O ex-Rallycross está a iniciar-se na montanha e ficou no último lugar do pódio, na Falperra. Aos comandos de um Subaru STI WRX8, o bracarense Pedro Marques conquistou o 4º posto da categoria com 2 minutos e 27 segundos. Sem participações regulares este ano, o piloto mostrou um bom andamento. José Pouca Sorte teve um fim de semana atribulado na escalada da Falperra. O piloto do Mitsubishi descobria um novo problema na máquina a cada subida que fazia. Ao chegar à curva do Papa, na 2ª subida oficial, perdeu um pneu. Mesmo assim, fez o melhor tempo na última oportunidade do fim de semana, 2 minutos e 29 segundos. A fechar a categoria ficou Daniela Marques. A piloto de Braga está a fazer participações esporádicas este ano, mas não queria perder a rampa da Falperra. Apesar de não ser a preferida, correr em casa é correr em casa. No Super Challenge B, vitória de Tiago Pinto. Numa presença pontual, o piloto foi o mais rápido aos comandos do Peugeot 106. A cada subida foi sempre a retirar tempo, o que foi muito bom. Não estava ambientado com o carro, porque foi um carro novo para mim, mas sim, subida após subida, foi melhorando os meus tempos. Bruno Carvalho assinou mais uma vitória no Super Challenge C. No início da temporada, o piloto alterou a suspensão, que ainda não está perfeita. Depois de um ano de aprendizagem, o conhecimento dos traçados tem sido uma mais-valia para que Carvalho seja ainda mais rápido. No 2º lugar do pódio da categoria ficou Alberto Pereira. O piloto do Honda Civic Type R assinalou a melhor subida na 2ª oficial com 2 minutos e 30 segundos. Em Peugeot 106 Maxi, Miguel Matos ficou no 3º e último lugar do pódio. O jovem de Guimarães mostrou desde cedo ser um forte candidato ao pódio da categoria. Seguiu-se Francisco Vieira Leite no 4º posto da categoria, ao comando do Toyota Corolla T-Sport. O também barcarense Carlos Silva foi 5º com o Renault Clio RS. Logo atrás ficou Mário Barbosa com o Peugeot 208 GTI, assistido pela Bifest Motors. Já em Citroën AX, Rui Oliveira conquistou o 7º posto. E Luís Pereira em 8º também com Citroën AX. A fechar a categoria ficou Abílio Aparício. O piloto tinha por objetivo arrecadar pontos importantes na Falperra, uma vez que não chegou a pontuar na Arrábida depois de ter partido o motor.
O canhão de Famalicão voltou a assinar a vitória na categoria Super Challenge D. Luís Silva teve um percalço na primeira subida. Ficou sem bomba de combustível a meio e assim impedido de terminar a subida. Silva tinha então a obrigação de terminar as 2 subidas do segundo dia e assim o fez. Temos de ter algum cuidado para fazer as 2 subidas, não podíamos que nada corresse mal e então cá estamos para ganhamos as 3 que participamos e vamos tentar ganhar as próximas. No segundo posto ficou Rui Pinheiro em BMW M3. Conhecido como o rei das super especiais, o piloto está na montanha e conquistou um lugar no pódio. No terceiro posto ficou João Pires, que vinha com uma decoração especial no carro. Uma alusão ao Mundial que vai decorrer em Montalegre, a terra do piloto. João Macedo ficou em quarto. O público fascinou o piloto, que sentiu o calor da assistência a cada curva que passava. Na quinta posição ficou Daniel Correia. Aos comandos de um Renault Clio, o piloto foi melhorando os tempos em cada uma das tentativas oficiais. Já Carlos Correia trouxe até Braga o BMW M3. Mesmo sem alinhar na primeira subida oficial, foi o 6º da categoria, mesmo à frente de Aníbal Pinto. Um problema elétrico no carro prejudicou a segunda subida oficial do piloto, que teve de dar tudo na terceira, conseguindo o melhor tempo do fim de semana. Foi o 7º da categoria. Seguiu-se José Salgado, que esteve ao volante do Mini Cooper S. Sem problemas de maior, o piloto rodou sempre no mesmo ritmo, muito perto dos 2 minutos e 48 segundos. Miguel Rodrigues, no Peugeot 306 HDI, terminou no 9º posto, fazendo o melhor tempo na segunda subida oficial. A fechar a tabela dos Super Challenge D ficou Filipe Peixoto com a melhor marca de 3 minutos e 2 segundos. Fim de semana surpreendente nos Legends. Luís Barros levou ao limite o Ford Sierra na Falperra. Sempre cauteloso devido aos pneus de estrada, rodou sempre muito rápido. O nosso carro não está preparado para rampas, está preparado para velocidade e está muito longo. É difícil de arrancar, é difícil de gerir todo o circuito porque não passamos da 4ª velocidade. Portanto, nós o que usamos mais com esta caixa é a primeira, a segunda e é um bocadinho difícil de gerir. A acompanhar Luís Barros no pódio esteve Pedro Alves, que subiu ao 2º posto. O piloto mantém-se na liderança da categoria, mas viu a vitória escapar-lhe na Falperra. Sem problemas mecânicos, cumpriu o objetivo de melhorar subida após subida. No 3º posto ficou José Coimbra. Com o famoso Opel Astra, mostrou-se desde o início um forte candidato ao pódio. Logo atrás ficou Miguel Gonçalves, satisfeito com a prestação em cada uma das subidas e feita a habituação ao carro, o piloto carregou fundo no acelerador. Bento Silva agarrou o 5º posto. Sem qualquer problema no carro a registar, Bento Silva agarrou o 5º posto. Seguiu-se Ivânia Loureiro, que cada vez mais segura rampa após rampa, mostrou estar à altura da Falperra. A rookie segurou o 6º lugar da categoria. Diretamente da velocidade para fazer uma perninha à montanha com o seu habitual Renault 5 GT Turbo, esteve Horst Batista, que ficou em 7º. Mesmo antes de Nuno Rodrigues, que com o Citroën AX fechou as contas da categoria ao fazer o melhor tempo na última subida. José Pedro Gomes comemorou a segunda vitória da temporada nos clássicos. O piloto de Montalegre foi o mais rápido da categoria ao levar o Forscore RS 1800 Falperra acima. Já na luta pelo 2º lugar esteve o Diabo da Covilhã, Flávio Sainhas e também Fernando Salgueiro. Mas foi mesmo Sainhas que levou a melhor, conquistando o 2º posto. Salgueiro fechou o pódio da categoria. No 4º lugar ficou Luís Motinho. O piloto do Forscore não realizou a última subida devido a problemas mecânicos, mas marcou o melhor tempo na primeira subida oficial de prova. Gilberto Pinto agarrou a 5ª posição dos clássicos com o melhor tempo na última oportunidade do fim de semana. Fernando Francisco fechou as contas dos clássicos com 3 minutos e 18. Nos
clássicos 1300 foi Alberto Freitas quem representou a categoria ao volante de um Morris Mini 1275 GT amarelo. Fez o melhor tempo logo na primeira subida oficial de prova. Nos modernos 1300 foi João Diogo Santos o grande vencedor. No primeiro dia partiu a caixa de velocidades, mas no segundo deu tudo, conseguindo mesmo melhorar o tempo pessoal na rampa. Seguiu-se João Silva no segundo lugar. De regresso à montanha a tempo inteiro, o piloto fez o que pôde para vencer, mas ficou a escassos 764 milésimos do primeiro posto. Hugo Magalhães completou o pódio dos 1300 moderno, também ao volante de um Fiat Punto. O campeão em título da divisão terminou em quarto. Um problema no Toyota Starlet obrigou Armando Freitas a trazer outro carro para a prova que, sem as afinações necessárias, não conseguiu ser o mais rápido. Miguel Ribeiro ficou logo atrás na quinta posição. Aos comandos de um Fiat Punto 85 Sport, o piloto fez o melhor tempo na segunda subida, 3 minutos e 141 milésimos. A estrear-se na Falperra, Francisco Macedo conquistou o sexto posto com a melhor marca de 3 minutos e 2 segundos. A apenas 4 segundos ficou Carlos Ferreira em sétimo. Já Marco Peixoto foi o oitavo com o Toyota Starlet e Simplício Taveira o nono. O piloto nunca tinha feito a rampa e usou cada subida como aprendizagem. No 10º lugar ficou Catarina Silva, que esta temporada partilha o traçado com o pai, Luís Silva. A fechar os 1300 moderno ficou Sofia Mota. A também navegadora de Vila do Conde está a habituar-se ao carro e principalmente aos pneus. Nos monolugares, Ricardo Gomes trouxe até à Falperra um Fórmula 4. O objetivo do piloto foi ajustar o setup às condições do traçado para ter a maior performance possível, mas também trazer os Fórmula 4 para Portugal e fazer da Falperra uma das provas do calendário do novo campeonato. Este pódio só vem confirmar aquilo que são as nossas expectativas para estes carros, para a preparação que eles têm e sim, com toda a certeza, nas próximas épocas, nos próximos anos e nas próximas provas veremos os Fórmula 4 também aqui no contexto de montanha. Sabemos que a rampa tem sempre muitos fãs, muitos bracarenses e não só, que vivem intensamente este fim de semana e que, como aqui se vê, estão muito entusiasmados por poderem estar novamente ao lado dos seus pilotos, dos carros favoritos e numa competição que ao longo dos anos obviamente vai marcando pela qualidade da organização, vai marcando por esse impacto do ponto de vista daquilo que é a excelência desportiva. Foi uma prova que decorreu sem qualquer problema. Acho que demonstramos ter uma grande equipa. Estou felicíssimo pela maneira como a prova decorreu, tanto desportivamente como socialmente. A caravana da montanha segue agora para a Serra da Estrela a 3 e 4 de junho.